a gente pensou esse mês de setembro, né, para ser em apoio às questões indígenas, e como o dia 5 hoje, no caso, né, o Dia da Mulher Indígena, então a gente colocou, fez uma programação, né, eu me baseei um pouco no que o coletivo tinha feito em relação a mulheres pretas, né, então aí eu disse, vamos colar a ideia, né, e colocar ela para para fazer também com as mulheres indígenas, né? E aí a gente colocou, fez, né? Então essa programação, desenvolveu essa programação. A gente já começou dia 1º postando cada dia uma mulher indígena, né, com um pouco sobre o que ela quer falar de si. E hoje, nossa abertura, digamos assim, com a Fernanda Caigan, que daqui a pouco eu apresento ela, né? Para a gente conversar mais e entender mais a questão indígena, principalmente das mulheres indígenas, né? Porque, então, a Outro Olhar, que é uma associação junto com o coletivo, para trazer essa temática de mulheres, do feminismo também. Aí, para falar do coletivo, eu tinha pedir para a Karine, mas se a Karine não consegue falar, Thalia ou Valéria, vocês falam sobre o coletivo? Apresentam o coletivo? Thalia e Valéria tem que abrir o microfone. Nós estamos assim, as duas querendo falar bastante. Daí a gente está discutindo quem que cede a vez. Tudo certo. Então, boa tarde a todas. Né, primeiro, quero assim parabenizar a Sandra pela iniciativa, né? E assim a gente tá junto, né? Nessa proposta. Mas assim, eu fico cada dia emocionada quando eu vejo as postagens, as histórias. Isso faz a gente pensar muito na nossa história, né? Na história das mulheres. E, assim, vai ser muito significativo esse mês. Eu já estou falando, já estou me emocionando. Não ligue. Então, a gente está bem feliz de estar aqui enquanto coletivo, né? Então, como coletivo Cláudio da Silva, nós estamos muito felizes com essa atividade, com essa possibilidade, né, de poder tratar de um tema tão importante que é tão pouco tratado, ou pelo menos que nos chega tão pouco, né? Então, o coletivo Cláudio da Silva, eu estou no coletivo, construindo o coletivo desde 2015, final de 2015, mas ele tem uma trajetória que antecede isso, né? O coletivo começou a partir de uma organização das mulheres aqui em Guarapuava, mais especificamente a partir da Marcha das Vadias, eu acho que a primeira que foi, né, em 2014, 2013. Não, o coletivo começou em 2015, começo, né? Final de 2014, as meninas começaram a se organizar, as mulheres. Inicialmente, quem fazia parte era mais as mulheres que eram universitárias, então eram mulheres mais jovens. E o coletivo era muito grande, assim, em quantidade de mulheres, né? Depois a gente passou por várias fases, mas eu, assim, penso a importância que tem esse coletivo no município como o de Guarapuava, que é um município extremamente conservador, que a gente tem muita dificuldade de colocar as pautas feministas, né? Então, a nossa bandeira é sempre discutindo e fazendo ações que pensem melhores condições para as mulheres, né, e que elas possam, e que a gente possa superar esse quadro de violência tão imenso que existe também aqui em Guarapuava e na região, e que a gente possa de alguma forma contribuir para que a gente acabe com o machismo, com a misoginia que é tão presente ainda na nossa realidade, né? Hoje o coletivo é composto, eu acho que nós estamos umas 10 ou 11 mulheres, eu acho que a gente está voltando a crescer, né? Nós não temos ainda muitas mulheres, temos uma mulher negra, né? Então essa questão da interseccionalidade que a gente se propõe a fazer, né, no nosso dia a dia, a gente tem dificuldade.
enfim. Esse é o coletivo, a gente já fez várias ações dentro do município de Guarapuava, vários atos, né, e sempre está apoiando ações que trabalhem com a questão das mulheres, né, porque a gente entende que somos muitas, né, somos diferentes e que nós temos o direito de viver da forma como a gente entender que é melhor para nós. Acho que é isso. Obrigada. Bom, tem algumas pessoas tentando com dificuldade para entrar, né? Bom, fazemos uma apresentação de todas. Seguimos ali com a Thali, pode ser? Isso. Oi. Primeiro, desliga teu som. Não foi. É a primeira vez que eu tô usando o Zoom, não tô... Baixa o volume, senão eu não consigo falar. Uma interferência. É que daí eu fico escutando a minha voz e eu não consigo falar. Então, eu sou a Thalita, sou integrante do coletivo feminista Cláudia da Silva desde 2015. E também estou muito feliz com esse momento e ansiosa também. Legal. Fernanda, que não Fernanda Caigan, que é outra Fernanda? Soares. Eu. Oi, boa tarde. Tá funcionando meu microfone? Acho que tá. Estamos te ouvindo. Então, eu sou a Fernanda, eu sou psicóloga. Atualmente eu tô morando em Ponta Grossa, mas já morei em Guarapuava. Eu acompanho nas redes sociais o Instagram, né, do coletivo, mas não estudei nada na área assim de gênero. Eu tô começando a me interessar de um tempo para cá. Eu pesquisava mais sobre o sistema prisional, mas quando eu me deparei com uma demanda de mulheres encarceradas, eu comecei a entrar aí na pesquisa de gênero. Aí eu via a publicação das meninas, a cultura indígena é algo que eu também não tenho muito conhecimento, mas como está relacionado aí à discussão de gênero, eu achei bem interessante e vim aqui assistir, participar, aprender um pouco com vocês. Que bom, obrigada, Fernanda Soares. Terezinha? Terezinha, tá ouvindo? Oi? Oi, uma apresentação sua? Então, eu sou a professora Terezinha, eu sou professora da rede, sou sindicalista e sou integrante da Marcha Mundial de Mulheres. E assim como o coletivo Cláudia da Silva já passou por várias fases de ter muitas mulheres participando, e nesse período da pandemia a gente está com bastante dificuldade também, né? E temos poucas integrantes. E sou vereadora também aqui no município de Guarapuava. E me chamou muita atenção a questão de participar dessa roda de conversa por ser o Dia da Mulher Indígena, porque analisando a dificuldade e o preconceito e o machismo que nós, tida como as mulheres comuns da sociedade, enfrentamos, quando a gente passa para a diversidade que somos nós mulheres, né? Então, existe essa dificuldade ainda maior, né? A cultura indígena que é tão discriminada no nosso país e aqui em Guarapuava, eu vejo muito isso. Então, eu estou com uma demanda ali tentando fazer com que o município reconheça a cultura indígena dentro da abordagem da Lei Aldir Blanc e está tendo muita resistência para fazer isso. Aí eu vi aqui nesse debate uma possibilidade de eu me apropriar de mais conhecimento, até para poder, quem sabe, intervir melhor lá. Então, agradeço a oportunidade de estar com vocês. Obrigada, Terezinha. Obrigada, gente. Luciana? Estamos te ouvindo, Luciana.
Ah, tá. Luciana está com problema no microfone. Então, Luciana, só de onde você é, enfim. Oi, vocês estão ouvindo? Oi, sim. Só um instante. Oi, Oi. troquei de notebook. Ah, O notebook não estava dando certo, troquei. tudo certo. Então, daí meu filho, como é técnico, veio aqui e arrumou, daí troquei. Agora tá tudo certo. É bom ter um técnico em casa, né? Ah, nem falha. 24 horas. Maravilha. Então, eu sou estudante de Direito, conheço a Thalita, nós fizemos o curso de Justiça Restaurativa junto, na Campo, tá? Já trabalhei em Delegacia da Mulher com um programa de artesanato, essas coisas com elas, né? Um programa que uma assistente social até propôs. Então, a gente fez esse trabalho com elas encarceradas, né? Uhum. Sou de Curitiba, estou morando aqui agora atualmente porque meu filho está se formando, e daí eu vim para cá para ficar com ele e acabei começando a estudar também. Então, e estamos aí com proposta de novas ideias, novas experiências e ajudar o que for preciso. Que bom. Bem-vinda, Luciana. Vou indo pela ordem que aparece aqui na minha tela, tá? Então, Rafaela. Eu tô tentando colocar para ver todo mundo, mas o meu Zoom, não sei se tem na tela o que acontece, eu não consigo, fica aparecendo uma pessoa só. Mas, enfim, eu sou Rafaela, eu sou psicóloga também, aqui em Guarapuava, atuo na Secretaria de Assistência Social, no CRAS, e atualmente eu tenho pesquisado muito em como a branquitude, ela contribui para epistemicídios, né, para conhecimentos indígenas, conhecimentos de povos tradicionais, e a roda de conversa ela vai ser muito rica, né, para a gente se aprofundar e começar a se aproximar, que eu acho que falta muito isso, tanto na nossa graduação, na nossa formação, né, a gente está sempre muito afastado, né, dos indígenas e eu acho que isso a gente precisa romper com isso. Então, estou bem feliz de participar hoje. Obrigada, Rafaela. Karine, consegue falar agora ou acabou de cair? Não, tô aqui. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Estão conseguindo me ouvir? Tá. Sim. Vou tentar falar devagar para o problema de travar o vídeo, o áudio não dá muito problema. Estão me ouvindo bem? Tá. Então, me chamo Karine, sou integrante do coletivo Cláudia da Silva, trabalho como psicóloga também na política de assistência social, no Centro de Referência de Assistência Social, e, assim, compartilho com a Rafa, assim, essas inquietações inerentes à falta de informação na nossa formação profissional e também de divulgação na questão das normas técnicas, das orientações técnicas no trabalho na política de assistência social para atender essa população. E ainda que o conceito de território para a política de assistência social seja um conceito bastante fluido, né, no sentido assim de que não abarca apenas
o local de moradia, de residência, mas também os locais por onde as pessoas circulam, né? E eu acho que talvez para aquele debate que estava começando ali no começo, antes da gente começar a roda propriamente dito, seja algo que a gente possa usar a nosso favor, contribuir de alguma maneira, mas estou assim muito feliz por essa roda de conversa, por essa conquista, né? Feliz pela articulação que a Sandra está conseguindo fazer aí para esses eventos, para essas postagens acontecerem, para as rodas também, e espero assim, e eu acredito, eu espero não, eu sei que vai ser riquíssima mesmo nessa conversa, né, as coisas que a gente vai conseguir conversar e aprender por aqui. É isso. Obrigada, Karine. Irana? Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Irana, eu sou de Belém do Pará, mas atualmente eu estou trabalhando no EAPOC, no Amapá. Eu sou antropóloga e estou como professora substituta na Intercultural do EAPOC, no Amapá. Eu vi a roda de conversa pelo WhatsApp e fiquei muito interessada em participar, porque recentemente eu me interessei um pouco mais de tratar essa questão do gênero que perpassa as indígenas mulheres. Por isso, me levou a participar hoje para ouvir a Fernanda, né? E também pelo fato de eu não ter tanta familiaridade com os povos do Sul, né? Com os povos indígenas do Sul. Sou mais habituada em estudar os povos do Norte, os povos indígenas do Nordeste, do Norte, né? Nossa, obrigada, Irana. Bem-vinda a participar. E a gente vai, né, fazendo a roda, conversando. Daqui a pouco a gente tem mais tempo para as trocas, né? Flávia? Vocês estão ouvindo? Estamos. Tá. Eu queria ter entrado pelo computador e não consegui. Então, não estou conseguindo ver todo mundo. Então, eu sou a Flávia. Eu sou integrante do coletivo também. E acho que desde o começo, sei lá, 2015. E eu estou bem ansiosa para essa conversa. Acho que faz parte aí da nossa... eu odeio esse novo termo que é o reinventar, não quero usar isso. Novo normal? Eu acho que o capitalismo já se apropriou até disso. E, e eu já não gosto. Acho que faz parte dessa... pessoalmente faz parte do meu autoconhecimento também, que eu estou aí numa luta que não tem fim, na verdade, de identidade, de etnia e tal. E também acho que faz parte, enquanto coletivo, do nosso repensar mesmo, né? Do nosso refletir o que a gente pode realmente fazer para colaborar no fim, sonha a pessoa, né? Com amenizar, né, toda essa discriminação. Enfim. Estou bem ansiosa para ouvir a Fernanda e todas essas trocas aí. Gente diferentes aí, né, Irana, que legal, né, as pessoas de fora, enfim, é sempre importante essa troca. É isso, gente. Isso, tem mais algumas pessoas chegando, algumas me dizendo que não conseguem acessar, mas enfim, vamos em frente. Quando vai chegando os pedidos aqui, eu vou liberando, né? Quem acabou de entrar é só um número, então quer se apresentar, que estamos nos apresentando? Ou deixamos mais para frente? Enfim, então vamos lá. Já que estamos todas ansiosas pela Fernanda Caigang, né? Eu conheci a Fernanda vendo ela hoje pela primeira vez também, mas conheci ela num grupo que eu estou participando também, que é de enfrentamento da Covid aqui no Sul, né? E aí, num dia lá também colocaram que ia ter um debate, né? E aí eu fui assistir, lá estava a Fernanda também, né?
E eu disse, nossa, que legal, acho que é uma mulher, né, forte aqui na luta, e guardei comigo. Aí quando a gente começou a conversar aqui, eu disse, a Fernanda, vou convidar ela para contribuir com a gente, né? Então, nos apresentando aqui, Fernanda, você já acho que conseguiu ter uma ideia de quem somos, né? E um pouco o que nós estamos fazendo e queremos, né? Então, hoje, como Dia da Mulher Indígena, a gente queria não só dizer parabéns ou né, congratulações e tal, mas fazer assim, dar essa visibilidade, né? A ideia era que aqui tivessem também mais mulheres das aldeias participando, mas a internet não é boa, né? E essas plataformas são um pouco pesadas. E aí, também é por isso a ideia de talvez fazer pelo Zoom para a gente poder gravar. Então, a gente está gravando essa nossa conversa, né? Para poder depois a gente colocar ela, levar ela para essas outras mulheres nas comunidades, que depois a gente chega nisso, mas assim, que tem diria talvez uma carência aqui, né? Da gente conversar esses assuntos, né? Mais femininos, digamos assim, no sentido de entender as mulheres enquanto seres, né, capazes e tal, e que às vezes são deixadas num segundo plano, né? Então, vou apresentar a Fernanda. Lúcia Fernanda Jofres, não sei, depois ela corrige. Conhecida como Fernanda Caigangue, né? Pertence ao povo indígena Caigangue do sul do Brasil. Foi a primeira advogada indígena do sul do Brasil pela Unijuí, a primeira mestre indígena em direitos no Brasil pela UNB, doutoranda da Faculdade de Arqueologia pela Universidade de Leiden, Holanda. Foi assessora da presidência da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, em 2003, e é membro fundador do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, INBRAMP, e do Instituto Caigangue, INCA, atuando principalmente na divulgação dos direitos humanos para povos indígenas, junto aos povos e organizações indígenas das 5 regiões do Brasil e perante diferentes organismos das Nações Unidas, como a Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, e o Fórum Permanente da ONU sobre Questões Indígenas. Fernanda Caigangue mora na terra indígena Serrinha, e participou como arte educadora do Ponto de Cultura Canhanjaré, de exposição de obras de arte na França em abril e em novembro de 2019 na ONU, em Genebra, Suíça. É mulher, mãe de um adolescente de 15 anos e um garotinho de 5 anos, Kif e Ti. Agora as pronúncias, perdoa aí. Mas enfim, essa é a Fernanda, então, com você, Fernanda. Tá tendo um desfile de cavalos aqui, carroças, porque eu sou do sul e aqui em setembro nós comemoramos uma batalha que foi perdida, que é a Semana Farroupilha. Então, assim, tá desfilando Gaudério com cavalo, tá tudo que é lado. Legal. Enfim, bom, paciência. Falaremos da Semana Farroupilha no outro dia. Boa tarde a todas. É um prazer estar conversando nessa roda, numa roda tão feminina, que bacana, com gente, né, de todas as partes aí, de todas as regiões aí do país. Vamos começar com uma aula de Caigangue, então, né? Então, o Brasil tem aí 305 povos indígenas, falantes de 274 línguas, é muita língua diferente. Eu cheguei no Pará uma vez, Irana, e perguntei para os Munduruku, eu estava dando um curso de direito, enfim, né, dentro da terra indígena deles, e eu perguntei, como fala bom dia em Munduruku? Eles disseram, cabiá, professora. E aí, de tarde, eu cheguei e disse caviar, eles começaram a rir, não, professora, caviar é só para de manhã, de tarde tem outra saudação. O Caigangue não tem isso. A gente não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite. Nós perguntamos se as pessoas estão bem. Ayagmarã, vocês estão bem? Que para a gente o importante é o bem-estar das pessoas. E se elas estiverem bem, elas respondem rã. Ayagmarã? Rã.
Muito bem. Já estão aprovadas na primeira aula de Caingangue, vamos em frente, então. Meu nome é Iofei. Iofei é a flor de uma erva medicinal. Mas eu sou da metade da guerra. Então, eu perguntava para minha avó, porque normalmente é o avô, né? É o velho que dá um nome para a criança. Eu disse, vó, por que você me deu o nome de um chazinho? Por que você me deu o nome de uma florzinha? Podia ser estrela, podia ser diamante, uma coisa assim, mais combinante com a minha pessoa. Ela começou a dizer assim, minha filha, o seu nome tem a ver com o seu papel nessa terra. Eu disse assim, e o que um chá tem que ver comigo, vó? Então, assim, eu sou a única especialista entre povos indígenas do país na área de recursos genéticos e conhecimentos tradicionais. Eu represento os povos indígenas do Brasil e da América Latina perante as Nações Unidas nessa área. Então, hoje eu penso, cara, a minha velhinha sabia o que estava falando, mas eu não tinha a menor ideia. Então, assim, é um prazer estar com vocês. Eu quero agradecer a Sandra por me achar, porque me achar em plena aldeia, só com sinal de fumaça, né? Ela foi muito perseverante. É um prazer estar aqui falando com vocês. Quero felicitar o Outro Olhar, né? O coletivo, a Rede Solidária Popiguá, o coletivo Cláudia da Silva, né? Todo mundo que ajudou a organizar isso, que eu sei que não é fácil de organizar, cai a internet, o áudio some, a apresentação de PowerPoint não aparece, mas o importante é que a gente está interagindo. Em tempos difíceis, nós conservamos as nossas múltiplas capacidades de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu estou numa reunião aqui com os direitos humanos, né, sobre violações de direitos humanos, eu falei para minhas lideranças, espera aí que eu tenho uma live, eu já volto. Mas, assim, porque realmente o Dia Internacional da Mulher Indígena, que é comemorado hoje, que foi declarado pelas Nações Unidas, em 1983, tá? Foi criado o Dia Internacional da Mulher Indígena, no segundo encontro de organizações e movimentos da América Latina, da América em Tijuanaco, na Bolívia, em homenagem a uma indígena que foi morta, que foi esquartejada, né, uma indígena aimara chamada Bartolina Cisa, em 1782. Então, é mais uma história triste, é mais um feminicídio, né? Então, para lembrar que existem mulheres, que essas mulheres lutam, que essas mulheres derramam sangue, não é que derramaram, elas ainda fazem pelos seus filhos, pelos seus territórios, né? Então, vamos fazer uma fala que possa contemplar um pouquinho as preocupações que eu vi aqui sobre Aldir Blanc, sobre a questão do território, né? Então, assim, como é que a mulherada indígena está se virando nessa pandemia? Qual é a situação dos povos indígenas na pandemia, né? O que as mulheres indígenas estão fazendo? A gente cruzou os braços, olhou para o céu e disse, Topé, Deus Todo-Poderoso, o que vai ser da gente agora, né? Então, se já era difícil antes, né, no desgoverno atual do Brasil, o que será? Né? Então, eu quero trazer um pouquinho das imagens para vocês do que eu sou, do que eu faço, do lugar de onde eu falo, da terra onde eu vivo, né? E quais são os desafios que a gente está enfrentando e como a gente está reagindo, porque nós somos povos resilientes. A gente sobreviveu a circunstâncias adversas muito tempo, né? Uma procuradora me disse recentemente, nossa, Fernanda, você é tão agressiva em algumas das suas falas. Eu falei, você tem ideia de como é difícil ser doce dentro de uma terra indígena cheia de violações? Uma terra onde você é mulher e é formada, mas você fala em segundo lugar, se você falar? Eu disse, então, assim, nós temos vários desafios e eu quero colocar algumas imagens para vocês. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Aí vocês me dizem se está tudo ok. Tá beleza? Estão olhando? Essa mulher aí sou eu, rapaz. Bem, já fizemos as apresentações. Divulguei nas redes, tá? Mas assim, ó, indiada na aldeia é complicado, então é bom que vai ficar gravado, depois o povo assiste, minhas alunas, né? Em todos os lugares eu já dei aula, dei aula em muitas regiões do país, em terras indígenas, sem ar-condicionado, sem energia elétrica, sem PowerPoint, para tentar explicar direitos humanos, direitos de povos indígenas, né? Às vezes com traduções em 5 línguas indígenas diferentes, mas a gente sobrevive a quase tudo, né?
Eu sou parte do Ponto de Cultura Caingangue, Raiz Caingangue, né? Do Instituto Caingangue, e parte do Ponto de Cultura Som dos Maracás, que é do Instituto Indígena Brasileiro de Propriedade Intelectual. Inclusive, nesse momento, eu estou dentro do Ponto de Cultura porque a internet aqui é melhor do que na minha aldeia. Né? Eu não queria correr o risco de que a gente não conseguisse conversar. O Ponto de Cultura Caingangue foi o primeiro ponto de cultura criado em terra indígena. Dentro da terra indígena, ele deu origem ao programa Ponto de Cultura Indígena, né? Ele é totalmente sediado, totalmente gerido por mulheres indígenas. Então, vocês veem aí, né, escritoras, pedagogas, antropólogas, geógrafas, educadoras, advogadas, jornalistas. Então, uma mulherada que se preparou e tá aí. E aí não tem as fotos dos artesãos, dos mestres da cultura. Vamos ver aí para frente, eles estarão presentes. Então, assim, que formam uma muralha, né, que luta para que nós continuemos tendo o direito de ser povos com culturas diferentes, com línguas diferentes, né? O direito à diversidade não afeta a nossa igualdade como cidadãos, embora isso não seja uma realidade, eu vou tratar disso, né? Então, assim, é desse lugar que eu falo, de mulher, de mãe, de indígena que mora dentro de terras indígenas, dentro de um país racista, dentro de um governo que já declarou que não gosta de pobre, que não gosta de preto, que não gosta de índio, tá? E misógino. Então, assim, no passado, né, o censo do IBGE não estava lá, mas assim, estima-se que havia entre 5 a 10 milhões de pessoas nesse país, né? Eram 1000 povos que falavam 1000 línguas e essa realidade mudou, né? Então, hoje, nós somos 305 povos indígenas remanescentes. Por favor, pelo amor de Deus, pode acabar a live agora se a gente conseguir entender que nós não somos tribos, nós não somos sociedades, nós não somos populações, nós não somos etnias, nós não somos povos tradicionais, nós somos povos indígenas. Por quê, Fernanda? Porque a expressão povos indígenas agrega significados jurídicos e políticos como povo distinto, língua, cultura distinta, sistemas jurídicos próprios, uma organização social diferenciada e um território sobre o qual nós temos soberania. Então, essa é a razão porque muitos governos no país e no mundo não querem usar a expressão povos indígenas, porque ela agrega direito a território. Terra é um produto que não se fabrica mais. Então, ele está na raiz de muitos problemas, né? Quem trabalha com povos indígenas, a Irana deve saber que a briga de foice é por território, por demarcação, por desintrusão, por manutenção, por tentar colocar para fora o arrendatário, né? Porque depois que você demarca, eles voltam na forma de alugadores, né? De arrendatários das terras indígenas. Então, são 305 povos que sobraram, que remanesceram de um massacre de 5 séculos, né, que exterminou 700 povos e ninguém contou isso na história. A história do Brasil é um banho de sangue, é um crime de lesa humanidade e as pessoas não contam. É por isso que é 11.645, que é a lei que determina o estudo de história afrodescendente e indígena, é uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque eles transformaram o Duque de Caxias e um monte de outros covardes que assassinaram, mataram, estupraram em heróis e fizeram estátuas para eles nas praças. E as nossas crianças estudam esses camaradas como se eles fossem heróis, enquanto isso não é verdade. Tá? Então, nós temos no Brasil 66 povos em situação de isolamento voluntário. Povos que, em função da pandemia, estão sendo mortos. Povos que estão sendo assassinados, porque não tem Instagram, porque não tem Facebook, porque não tem redes sociais para eles acessarem pedindo socorro, porque o garimpo precisa avançar, porque as fronteiras de soja do agronegócio precisam avançar sobre os territórios indígenas, né? Então, assim, nós temos 274 línguas vivas, a maior parte delas não foi estudada. A Unesco dá conta no Atlas da Unesco sobre línguas do mundo em perigo que a cada 2 semanas desaparece uma língua. São línguas indígenas. Por quê? Porque são vulneráveis, porque são negadas historicamente, sistematicamente, pelo, enfim, poder, né, colonialista que ainda permanece, elites que permanecem no poder dos países
tanto no Brasil quanto em países altamente desenvolvidos. Existem povos indígenas no mundo todo, tá? Nós somos menos de 900 mil pessoas, nós somos menos de 0,4% da população brasileira, nós não somos nem mesmo 1% da população brasileira, mas nós temos direitos sobre quase 15% do território nacional. É por isso que eu pedi para falar sobre território. Então, assim, nós somos poucos, mas nós temos direitos. Nós somos diferentes, mas nós temos direitos iguais também. Então, assim, e essa é um dos grandes desafios dessa pandemia. Tá dando para ouvir? Tá muito rápido? Tá bacana? Então, vamos seguir. Qualquer coisa, vocês gritam por socorro aí que a gente refaz o negócio. No passado, então, nós fomos negados. E até hoje nós continuamos debaixo de negações. Muitas pessoas dizem, não, Fernanda, veja bem, a gente não tem culpa porque os povos indígenas foram invisibilizados. Será? Então, assim, é muito cômodo dizer que você não viu. É muito cômodo dizer que você não tem culpa porque, afinal de contas, esconderam, né, o que aconteceu em relação aos povos indígenas. O que aconteceu em relação aos povos indígenas não foi invisibilização, foi negação. Quando eles chegaram aqui em 1500, armados até os dentes, não vieram para uma visitinha, tá? Não vieram descobrir, não vieram fazer um discurso estimado às minorias dos povos, e nós éramos maioria, nós fomos exterminados. Eles vieram com um objetivo muito claro. Precisamos de riquezas, precisamos de ouro, de prata, de minério, precisamos... E para isso nós precisamos negar que essas criaturas que estavam aqui são pessoas, são seres humanos. Nós fomos negados pelo conquistador espanhol, português, europeu que chegou aqui. E essa negação segue até hoje. Eles negaram dizendo não são seres humanos. Por quê? Porque bestas feras não têm direito a bens, não têm direito a território. Essa foi a base jurídica que fundamentou lá em 1500 que as terras, os nossos territórios, fossem chamados de coisas de ninguém. No latim, res nullius. Então, assim, coisas sem dono. Hoje o que é que se faz? Diz, não, mas os indígenas não são mais indígenas, nega-se a identidade dele. Esse não é território indígena, nega-se que ele pode participar da Aldir Blanc. Por quê? Porque ele recebe um benefício miserável de R$600 do Bolsa Família. A Aldir Blanc é para apoiar cultura, não é para sobreviver. Você pode sobreviver do que você quiser. Então, assim, existem alguns equívocos que permanecem até hoje na forma de negação. Então, assim, negou-se que nós éramos povos indígenas, isso foi restaurado depois por uma bula papal, foi preciso que houvessem cortes judiciais, clericais, discutindo se nós éramos ou se nós não éramos bestas feras. Aí disseram, não, eles são seres humanos de segunda categoria, mas eles são seres humanos, né? Hoje se diz o quê? Eles não têm conhecimentos tradicionais. Os conhecimentos deles são empíricos, eles não são científicos, mas a base da patente, o produto e o processo que é desenvolvido, a pílula que é feita, essa vale, essa gera royalties, mas eles economizam milhões em investimento e anos em pesquisa a partir de conhecimentos tradicionais. Continua sendo uma negação histórica. Então, assim, e nós vemos isso todos os dias. Então, por que é necessário que seja um território indígena? Se você nasceu indígena, você é fazedor de cultura, porque você fala uma língua diferente. Veja, meu povo vive de artesanato. Tá? Isso aqui é cestaria, último resquício da cultura material caingangue. Cestaria, bambu, né, e cipó. Fazer isso é cultura. Eles não podem sair vender. Por quê? Por causa da pandemia. Vai viver do quê? Cadastra no auxílio emergencial, né? Vive de cesta básica aí. Mas não pode se inscrever na Aldir Blanc. Nós fazemos cultura porque nós somos uma cultura diferenciada. Para ensinar meu filho a falar caingangue, isso é cultura. Canto, danço, né? Então, assim, continuamos sendo negados. Brigamos para a Lei Aldir Blanc ser aprovada. Nós fizemos lobby, nós fizemos vídeos, nós movimentamos o Brasil e o mundo. Aprova! Agora eles não estão tendo acesso. Por quê? Porque não tem CNPJ. Porque não tem espaços formalmente constituídos. Gente, apoia os coletivos. Apoia as escolas, sabe? Mas apoia, não nega. Eu sou caingangue, sou um povo de guerra. Nós não temos muita habilidade com flores, música e poesia, tá? Então, assim, o Guarani tem. Olha que coisa teimosa, ele passa sozinho. O meu é o terceiro maior povo indígena do país, Irana. Eu já fui para Brasília, já fui em vários países na ONU, e as pessoas diziam, tem índios no sul? Nós pensávamos que todos estavam na Amazônia.
Ontem, essa semana, mandaram um link de um projeto maravilhoso, falando de direitos, falando de pandemia, falando de território. Detalhe, só a Amazônia Legal pode inscrever na área de povos indígenas, que é o eixo 3. Por quê? Esqueceram que a gente existe, negaram a gente de novo? Então, assim, enche o saco, sabe? A negação histórica. Então, eu, Caingangue do sul do país, terceiro maior povo, não é povo pequeno, né? O segundo, acho que é o Ticuna, que é do Amazonas, e o terceiro é o Guarani, né? Que é do sul também. Há povos indígenas do sul. Detalhe, nós temos as menores terras. Essa é a diferença. Por quê? Porque aqui é o agronegócio que manda. Aqui quem manda é a soja, né? Para alimentar o gado europeu. O povo que morra de fome, não importa, né? E eles negam a agricultura familiar. Então, Caingangue-Nhorê, o primeiro ponto de cultura indígena do Brasil, Som dos Maracás, nós trabalhamos com mestres da cultura, nós fazemos pintura corporal, palestras nas escolas, temos livros, temos contos, fazemos defesas dentro da ONU, atuamos diretamente dentro das terras indígenas, faz a pintura nos meninos, eu que pintei a moça, esta menina linda que está aí na foto, para que eles tenham orgulho da própria cultura, porque isso estava desaparecendo, né? As metades do meu povo, nós temos duas famílias grandes, o Camé, que é essa pintura que ela está usando, essa pintura fechada, e o Cairu, que é a pintura aberta, que vocês podem ver em amarelo e preto ali atrás dela, né? Em verde e bege. Então, assim, que é a pintura de guerra, que é a metade aberta, a metade do sol, a metade do dia, a metade da persistência, da perseverança. A metade Camé é a metade da noite, a metade dos sábios, a metade dos líderes. Eles dizem para guerreiros como eu, vai, a briga é naquela direção. Eu só volto quando eu conseguir, porque eu tenho que prestar conta para o matriarcado Caingangue. Atenção, meninas! Os antropólogos dirão, o Caingangue é um povo patrilinear, verdade. A marca da menina vem do pai dela, né? A marca dos meus filhos vem do pai dos meus filhos. Mas, quando o patriarca morre, enterra o patriarca, chora o patriarca, nada acontece. Quando a matriarca Caingangue morre, se não tiver uma matriarca substituta criada para manter a estrutura social, a família desagrega. O território desaba. Por quê? Porque nós somos o espírito da nossa cultura. As mulheres Caingangue, não os homens, tá? Então, assim, muitos antropólogos disseram, mas isso... Eu falei, eu vivo lá. Sabe como são as reuniões das lideranças? 400 líderes reunidos. Aí vamos dormir, porque os espíritos vão conversar conosco e amanhã nós teremos clareza do que nós precisamos responder. Aí eles chegam em casa e a mulher, o espírito está na cozinha. E diz assim... O que teve lá na reunião? Pois é, temos que decidir, porque ficou umas coisas pendentes, são muito difíceis. Mas se fosse comigo, mexendo a panela lá, se fosse comigo já estava resolvido. Era assim, assim e assim. Eles chegam convictos na manhã seguinte, porque nós somos o espírito que guia o nosso povo. É tão simples. E a gente não faz questão nenhuma de ser o cacique, mas de ser o pescoço que orienta para onde o cacique vai olhar, né? Então, assim, já falei que nós somos, então tem a escolha das mais belas ainda tem na Serrinha, a meninada Caingangue que a gente trabalha. Por quê? Porque é intergeneracional. Elas vão ser matriarcas um dia, elas precisam de bons exemplos de como manter uma família em pé, né? Contamos histórias para os nossos pequenos, então os nossos escritores são protagonistas junto com as nossas crianças, né? É preciso que as nossas gerações mais jovens saibam que existe algo melhor do que McDonald's e Burger King, saibam que veneno e hormônio não vão levar eles a um futuro melhor. Então tá aí os nossos wenhen, as nossas comidas tradicionais que estão desaparecendo pela contaminação dos mananciais, pelos defensivos agrícolas usados dentro das terras indígenas. Aí estão as nossas comidas que cresciam às sombras das matas de araucária, que foram derrubadas pelas serrarias, que é a FUNAI. O governo federal botou dentro das terras indígenas e ninguém sabe até hoje onde foram parar esses recursos. Então nós temos um padrão nutricional que foi quebrado e que estava condenando as nossas crianças a morrer de desnutrição na década de 90, né? Então, assim, por conta de quê? De influências externas, por conta de desmatamento, por conta de valores que vêm de fora e que são colocados como se fossem culturais hoje nas nossas terras. Então, tá aí uma das nossas antropólogas dando palestra para as redes públicas de ensino, né? A gente trabalha desde os pequenininhos até
A pós-graduação, falamos com todas as idades, cantamos, dançamos, pintamos, fazemos as mais diversas atividades, né? Tá aí os pequenininhos da creche do meu filho, aí tem alemão, italiano, polaco, tem de tudo, né? E o meu índiozinho tá aí no meio em algum lugar. Mas assim, por quê? Porque é preciso ter aliados. Toda mulher sabe disso. Uma roda de conversa é um perigo, minhas filhas, porque nós temos redes de contato poderosas, né? E quando as mulheres marcharam em Brasília, o chão tremeu. E o Bolsonaro não foi falar com elas, porque ele sabe o poder da mulherada em qualquer lugar. Então, estão aí as nossas obras, é com que a gente arrecada alguns recursos, né? Então, de autoras indígenas. Agora sai a publicação de 15 anos, atenção, até o final do ano, o nosso Engrã, as nossas marcas, né? Os nossos grafismos, que são uma forma de influenciar também o mundo para quem a gente não fala. Então, a gente também aprendeu a escrever. Aí, fazendo um tour aí ano passado, né, na Europa, pedindo socorro, nossos povos precisam de território, nós temos um governo que anunciou que vai matar mesmo, que vai abrir fronteira mesmo para exploração. Fomos lá pedir socorro na Europa, né? Conseguimos o boicote à soja transgênica. Aí são algumas alunas minhas, acadêmicas indígenas em Oaxaca, no México. Então, a gente... podem ver, são tudo mulheres, né? Tem vários acadêmicos, a maioria é mulherada indígena, está se preparando aí na pós-graduação para defender os seus direitos nas mais diferentes áreas, né? Acho que tem uma delas que é acadêmica de direito, mas o restante trabalham em diferentes perspectivas. Aí são mulheres indígenas do mundo todo reunidas, né, na ONU, empreendedoras, mulheres fortes, que têm uma história para contar, com quem eu aprendi muito, né? Que foi em Genebra, na Suíça, fomos levar os nossos artesanatos, os nossos chás, os nossos óleos, os nossos cremes, e assim, uma coisa muito rica, muito bonita. Eu trabalho com ONU, enfim, 3 vezes por ano eu viajava para Genebra, são reuniões aborrecidíssimas, em que advogados e diplomatas e especialistas se debatem durante semanas, e você dorme, e você cria olheiras, e você envelhece, e os direitos avançam muito pouco. Mas essa foi uma reunião especial, porque era uma reunião de mulheres. Era uma reunião de mulheres indígenas do mundo todo que batalham muito para conseguir ter visibilidade, para conseguir ter voz, ocupar um lugar no espaço. Então foi uma coisa assim, muito bacana, que a gente pôde participar aí como ponto de cultura. Fizemos exposição de arte na França, carreguei isso na cabeça, mulheres do céu, o que é ser artista fora do país sem grana? Mas enfim, né? Foram lá os nossos quadros, alguns venderam, outros estão lá expostos, a gente espera continuar dando visibilidade. Além da nossa cestaria, nossa plumária na ONU, para quem não sabia que tinha caingangue, que tinha índio no sul do país, ali estávamos nós, né? Para dizer, nós ocupamos um lugar no espaço, olha que bonita! Aí minhas alunas, essas jovenzinhas que vocês viram, ai, professora, que orgulho, a senhora na ONU, minha filha, eu cheguei, vocês vão chegar também. Então, assim, nossa roupa, né, que a gente... copiou dos grafismos dos balaios, que foi o que sobrou, transformou isso em tear de prego, adaptou até conseguir fazer os grafismos, e hoje elas desfilam com orgulho no 7 de setembro, no 5 de setembro, né, em abril, enfim. Aí nossa velhinha, nossa mestre de cultura, Sandra, quando você quiser que eu pare de falar, você me avisa, você faz isso aqui, tá? Para dizer, ó, seu tempo esgotou. Eu sou advogada, minha filha, eu falo até dormindo, você não tá entendendo. Aí nossa velhinha Maria Griá é uma inspiração, gente, vocês têm que ver. Se vocês olharem com atenção, lá no fundo da casinha dela, essa é a casinha dela, tá? Tem soja, ela foi assaltar soja, colheu os galhos para debulhar para vender, para ter o que comer na pandemia, porque ela não pôde vender os balainhos dela. Gente, aquilo me doeu. Meu povo é mendigo dentro do próprio território, porque... a terra está alugada para fazendeiro de soja até a soleira da porta dela. Isso é ilegal. Eu estou aqui para denunciar para vocês a fome nos territórios indígenas do Sul por causa de arrendamento. Arrendamento é o quê? É você alugar as terras para plantio de monocultura, que usa defensivo agrícola, que não está nem aí se vai matar de câncer a população indígena. Tá? Então a gente lutou para ter cestas básicas para essa velhinha poder comer, porque ela dançou e ensinou a gente a cantar. E aí, as pessoas dizem, qual é a necessidade? Arrendaram as nossas terras. O que não roubaram, o que demarcaram, está alugado. Para 4 anos, 2024 libera.
para plantar de novo, enquanto isso eles estão plantando monocultura com apoio da FUNAI, com apoio do Ministério Público Federal, sabe? Então, assim, enquanto isso, os nossos anciãos morrem de Covid porque nós temos um índice de letalidade muito mais alto que o da população brasileira. O da população brasileira é 6,1%, o dos povos indígenas é 10% de índice de letalidade. Por quê? Porque nós somos mais suscetíveis historicamente, geneticamente, a gripes, a vírus que estão matando. E a FUNAI se recusa a gastar o orçamento que foi destinado para combate à pandemia, porque o governo Bolsonaro determinou que isso fosse feito. Isso tem um nome, chama-se genocídio. Você mata por ação ou você mata por omissão. O governo federal está sendo omisso com os povos indígenas e em função disso que nós estamos morrendo. Tá aí o meu cacique morreu desde julho, né? Faz 2 meses agora, por causa dessa vulnerabilidade. Então, assim, aí no Pará chegou a se registrar uma morte a cada 4 dias no meio do povo xicrim, né? Então, assim, 28.093 casos confirmados, 736 mortos, 155 povos afetados, mais de 50% dos povos indígenas afetados, e a FUNAI se recusando a usar o recurso que foi destinado. Cerca de 60% dos recursos não foram utilizados. Então, é para deixar que as pessoas morram mesmo, tá? Esse é o país em que a gente vive. Então, esse é um dos nossos mestres de cultura, morreu de Covid, também em julho, né? Então, a realidade dos povos indígenas na pandemia é de perda. A realidade dos povos indígenas na pandemia é de fome. Por quê? Porque nós temos sido povos discriminados ao longo da história, negados ao longo da história e continuamos sendo. Aqui está a foto dos meus clientes, são 39 funcionários indígenas da minha terra que foram demitidos pela gigante, pela multinacional da carne que é a JBS. 200 bilhões de faturamento em 2019, sabe o que eles alegaram para demitir no meio da pandemia? Ah, não temos dinheiro para manter o ônibus. Aí eu falei, vocês fizeram uma doação de 21 milhões para o Rio Grande do Sul, 700 milhões no mundo todo. Vocês não têm dinheiro para manter esses caras, vocês não precisam ter dinheiro para o ônibus, porque a lei estadual em Santa Catarina mandou afastar eles, pagando o salário deles, não precisa pagar o ônibus não. Foram demitidos sumariamente, sem acordo coletivo nenhum. A gente entrou com uma ação civil pública junto com o Ministério Público do Trabalho, estão reintegrados, recebendo em casa, vão receber 50 mil reais de indenização cada um. Fora a indenização de 8 milhões para cima da JBS. Aí eles dizendo, não demitiram, se vocês demitiram uma grávida. A branca, que estava grávida junto com ela, foi afastada porque estava grávida. A indígena foi demitida. Isso é o quê? Invisibilização? Isso é negação. Nós viemos reafirmar que nós somos seres humanos com direitos, eles são trabalhadores, vocês feriram a dignidade deles. Essa é a realidade da pandemia, essa é a realidade do nosso país. Tá? E nós esperamos que vocês façam todo o boicote que puderem fazer a JBS. Ela responde por 17 ações civis públicas das 25 que o Ministério Público do Trabalho tem protocolado ao longo da pandemia. Então, assim, uma gigante que diz, nós temos compromisso com o Brasil e os brasileiros. Nós somos o quê? Nós somos os povos que estavam nesse chão antes do Brasil ser Brasil. É por isso que o direito ao território não é criado pela Constituição Federal. Ele é reconhecido. Ela reconhece, porque o direito é pré-existente, ela não cria. E esses direitos são todos os dias violados. Aqui as nossas ferramentas de comunicação específicas para povos indígenas, a gente faz toda uma campanha de combate à Covid-19, porque uma das causas de disseminação é a falta de informação em língua materna. Nós não temos obrigação de que o velho fale português, mas se você falar em caingangue, ele vai entender. Se o jovem entender que ele não pode ir para jogo de futebol, que ele não pode ir para bar, que ele não pode fazer bailinho em época de pandemia, que ele não pode participar da roda de chimarrão, a disseminação vai melhorar, né? Vai diminuir. Então, assim, é preciso respeitar as nossas especificidades em tempos de pandemia. A nossa diversidade linguística que está desaparecendo. Está aí nosso ponto de cultura, todo desbotadinho, a gente não pôde fazer atividades presenciais, distribuindo cestas básicas a 1,5 metro de distância, todo mundo com máscara, uma luta, gente. Porque as cestas foram proibidas de ser distribuídas. Por quê, Fernanda? Porque a nova liderança que se impôs depois que o cacique morreu, sem consultar ninguém. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se os vereadores da cidade, vocês dissessem, olha, gente, por causa da pandemia, vocês não podem se aglomerar, então nós decidimos aqui, os 14 vereadores, que esse vai ser o novo prefeito. Vocês aceitariam?
Essa é a nossa situação. 14 criaturas se reuniram e disseram, olha, esse aqui é o novo cacique. Como assim? A gente precisa ser consultado. Os espíritos não foram consultados. Mas assim, esses caras são armados. Por quem? Planta as terras. São 3 sacas de soja por hectare de terra plantada que vão parar na mão de uma cooperativa de fachada. Não tem um açude, não tem um chiqueiro, não tem um aviário, não tem uma plantação de feijão, de abóbora, de milho, que é o que a gente come. As pessoas ali não comem soja. Aí a gente teve que aprovar a cesta básica, só recebe quem declara. Por escrito, não tenho terra. Assina. Aí a liderança disse, proíbe a distribuição de cestas básicas. Por quê? Para que as pessoas não saibam, que as autoridades não saibam quantas famílias não têm terras dentro da terra indígena. Por quê? Porque está tudo na mão da liderança, está na mão do cacique, dos amiguinhos, da liderança dele. E o resto está morrendo de fome como a Maria Griá. Então, essa é a realidade das nossas aldeias. Prestações de conta falsas, declarações falsificadas. E a FUNAI e o Ministério Federal sabem e renova os termos de ajustamento de conduta, autorizando o plantio de agronegócio e monocultura de soja. Pelo amor de Deus, denunciem, porque o usufruto das terras indígenas é exclusivo de indígena. Não é para enriquecer o agronegócio. Não é para plantar soja. É para produzir comida. Esse é o poder do agronegócio. Tá? O arrendamento ilegal das terras é causa de ameaça à nossa soberania alimentar. Essa é a nossa realidade. Eu posso ser torturada pelo candidato a cacique quando eu chegar na minha terra indígena, mas eu vou falar, porque eu tô vendo criança cair em gangue passar fome. E eu não vou admitir, eu não estudei para isso. Tá? Então, eu vou terminar aqui. Aliás, reafirmando, nós precisamos ser afirmados e não negados. Nós não fomos invisibilizados, nós fomos negados. Então, assim, nós não precisamos que se crie nenhuma lei nova. Respeito que já tem é suficiente. Nós brigamos 27 anos dentro das Nações Unidas para ser povos indígenas. O que tem dentro do Brasil? Uma legislação que fala em povos tradicionais. Eu não sei o que são povos tradicionais. Eu sou povo indígena. Eu respeito o pessoal da matriz africana, o pessoal quilombola, quebrador de coco, ribeirinho, seringueiro. Eu sou povo indígena, porque eu tenho direito a território. Tá? Então, assim, o respeito à implementação do princípio da não redução de direitos, já tem direito garantido, não pode reduzir, Bolsonaro. Não pode retirar, Weintraub. Por quê? Porque não são vocês que criaram, vocês só reconheceram direitos que pré-existem a este Estado que vocês estão desgovernando. Participação plena e efetiva. Quer falar sobre fazedor de cultura? Com a Lei Aldir Blanc? Fala com a gente, porque nós sabemos fazer cultura. Muito antes de ter programa de ponto de cultura, nós já fazíamos cultura. Então, nós não podemos ser simplesmente esquecidos, negados em plena Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc é uma lei emergencial para apoiar fazedor de cultura e não para fazer politicagem em véspera de eleição. Então, assim, o protagonismo na elaboração e na implementação de políticas e programas e projetos e ações afirmativas e inclusivas deve respeitar a nossa especificidade linguística, cultural. Nós agradecemos pela solidariedade das pessoas que têm permitido que até agora nós sobrevivêssemos. Nós temos, feito uma campanha aí de doação, porque enquanto a FUNAI manda a cesta básica a cada 2 meses, as pessoas precisam comer, né? Então, assim, tem um ditado, uma saudação na África do Sul que diz assim, Savabona Chikoba. Quando você diz isso para uma pessoa, você quer dizer, eu te respeito, eu te valorizo, você é importante para mim. Quando a sociedade brasileira, quando o povo brasileiro, quando o governo brasileiro puder dizer para os povos indígenas, Savabona Chikoba, vocês são importantes como povos indígenas, nós valorizamos a diversidade cultural dos povos indígenas, a diversidade cultural dos povos indígenas é importante para nós, então nós poderemos responder Chikoba. Então nós existimos para vocês, porque até hoje nós fomos negados. Vocês têm aí os nossos dados, tá? Visitem o nosso Ponto de Cultura, dá um like lá. Nós temos sobrevivido de doações, há muitos anos não tem recursos consistentes para manter o trabalho que a gente faz, mas nós fazemos porque nós defendemos a nossa cultura antes de ser advogadas, antes de ser jornalistas, antes de ser pedagogas, né? Nós somos seres humanos com culturas específicas, diferenciadas. Não existe uma expressão para dizer muito obrigado em Caingangue, nós dizemos
Idmahatin. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada a vocês todos. Idmahatin. Idmahatin, Fernanda. Nossa, muito obrigada, Fernanda. Então, né? Estou aqui um pouco, né, assim, né, com tanta... Foi tão... Para mim foi, assim, forte, né? É bom ouvir, assim, e ao mesmo tempo tantas coisas, assim, né, que tem, que a gente passa despercebido, né? E é isso um pouco que a gente quer, né? Então, obrigado por ter trazido para a gente essa força, esse lugar de fala da mulher indígena caigangue, né? Ou da mulher indígena, mulheres indígenas, né? Muito obrigada. Agora a gente passa, então, para algumas perguntas, comentários. A gente já passou do horário que a gente tinha combinado, mas, Fernanda, você consegue ficar mais um pouco para uma conversa? Sei que Sim, você as falou... minhas lideranças estão ali reunidas me esperando, mas assim a gente consegue mais alguns minutos, sim, com certeza. Tá. Então, pessoal, aproveita aí, porque ela tem lá as pessoas esperando ela, né? Então também não vamos tomar muito, mas assim... né, tá aberto aí os microfones para vocês... para a gente conversar, né? Conversar com a Fernanda, perguntar, comentar, enfim, né? A ideia era essa, um pouco da gente fazer esse bater-papo agora, né? Eu levantei a mãozinha lá, não sei se ali faz inscrição ou é por aqui mesmo. Pois não faço ideia, porque eu vi uma mãozinha agora que você falou, tá bom, pode ser. Eu não conheço muito bem esse programa aqui, mas tá, vamos lá. Posso falar então? Pode, Terezinha. Bom, primeiro dizer, Fernanda, que eu tô assim, extasiada com a tua garra, com a tua força e com esse potencial indígena que você traz. Eu fico emocionada, porque como eu disse, quando eu cheguei aqui, eu vim, como eu sou vereadora aqui também, eu vim para pegar mais, para me empoderar um pouco mais, para defender o direito dos nossos indígenas aqui a ter acesso à lei Aldir Blanc. E eu acho que você traz os elementos assim de uma forma muito nítida, muito nítida mesmo, para não usar o termo claro, porque daí parece que quando a gente fala de escuro e de negro é porque é coisa ruim também, né? Então vamos usar a palavra nítida. Então dizer que eu tô assim, eu ganhei o dia hoje, né? Pelo banho de cultura que você trouxe, né? Porque eu acho que é isso, a cultura ela é a nossa espinha dorsal. Eu ouvia hoje essa expressão do ex-ministro agora me fugiu o nome dele, que foi ministro do Lula, que ele diz que a cultura ela é a espinha dorsal da humanidade, porque ela faz parte do nosso ser humano, né? E acho que é isso que você traz. Nossa, que legal, eu fico admirada, porque nesse país que começou, né, nesse território que sempre foi dos indígenas, que nós temos sangue indígena, mas não fomos educados para reconhecer isso, né, na nossa cultura. A gente nem consegue dizer com certeza, mas a gente diz que tem, porque é a mistura de todas essas raças que vieram aqui, né? Então, ver uma mulher poderosa assim como você, escolarizada, formada e com esta garra, falando e defendendo os povos indígenas, eu amei. Amei mesmo. E eu queria parabenizar você e todo o teu povo aí e te desejar mais força e garra ainda e êxito em tudo que você empreender por aí. Mas eu queria te fazer uma pergunta objetivamente. Assim, nós temos aqui, então, no município onde eu moro, Guarapuava, que é um nome indígena, que quer dizer lobo bravo. Guará, né, do lobo Guará, e Puava é bravo, lobo bravo. Nós temos alguns povos indígenas nos municípios ao redor, mas que tudo começou aqui em Guarapuava. E por isso o município insiste aqui em dizer, embora tenha uma grande circulação de indígenas aqui,
a administração municipal insiste em dizer que não tem nada a ver com os indígenas, que a Lei Aldir Blanc aqui não tem que se estender a nenhum índio aqui, porque os índios estão lá no Turvo, estão lá na Mangueirinha, nos outros municípios, né? Embora os indígenas vendam seus artesanatos aqui, e que agora também, por conta da pandemia, não vem vender. Então, assim, o que você diria, com todo esse teu potencial de advogada também? Por onde que a gente podia... Eu, como vereadora, de repente, o que eu posso acionar para pressionar mais o município a reconhecer isso? Beleza? Então, ninguém vira carro porque entra numa garagem, né? Ninguém vira índio porque entra em terra indígena. E esse é o raciocínio. Se você está vendo uma terra indígena, então você é indígena. E se você está fora, você deixou de ser. Isso não é verdade. Então, assim, esses indígenas andam. Vamos recapitular a história Guarani, porque eu falei do meu povo. O meu povo é filho da floresta de araucária. De Cananéia para baixo, onde tem araucária, território caingangue. Gostando, não gostando, território caingangue. Demarcado, não demarcado, território caingangue. Qual é a realidade dos Guarani? Eles são um povo que anda. Um povo que anda até o Nordeste. E depois ele volta. Aí os antropólogos perguntaram para os Guarani. Estou falando Mbiá, né? O Guarani Mbiá, que é o Guarani do Sul, tem o Kaiowá. Por que vocês acampam na beira das rodovias? Porque as crianças morrem e criam uma série de problemas, vocês não têm como fazer escola para vocês, porque vocês viviam andando. Eles disseram, mas nós sempre andamos. Esse é o nosso território. São territórios extensos. A gente vai até a parte mais inclinada do país, lá, Natal, enfim, no Nordeste, em busca da terra sem males. E depois a gente volta, porque esse é o nosso território. Então, assim, vocês colocaram as rodovias de vocês dentro dos antigos caminhos Guarani. São territórios antigos. Então, assim, ó, eles sempre andaram. Isso é território deles. Não é demarcado? Não, porque nós temos um governo homicida, um governo relapso, um governo genocida, que não reconhece esses direitos, mas assim, isso não quer dizer que esses direitos deixaram de existir. É por isso que o 231, o artigo da Constituição Federal que fala de indígenas, diz assim, são reconhecidos aos povos indígenas, não são criados a partir de agora. São reconhecidos seus usos, costumes e tradição. Qual é o costume deles? Andar. São reconhecidos os costumes e tradições. E os territórios que tradicionalmente ocupam. Guarapuava tem nome indígena. O DNA de vocês é indígena. Pode negar o quanto quiser. Não vai mudar os fatos. Eu nego. Negue. Vai deixar de ser? Não. O português que você e eu falamos não é entendido pelo pessoal de Portugal. Sabe por quê? Porque é encharcado de palavras do Guarani. Mais de 1000 palavras do português falado pelo brasileiro é Guarani. Como é que Guarapuava se recusa a reconhecer a cultura presente no próprio nome dela? Entende? Então, assim, ó, é negação. Foi o que eu disse. Então, assim, a Lei Aldir Blanc tem espaços, tem prêmios, né? Editais que podem ser criados, com pontuações que podem ser dadas para que você consiga apoiar o fazedor de cultura. O objetivo da Lei Aldir Blanc é apoiar cultura. Então, assim, não é criar burocracias e tecnocracias para impedir as pessoas de acessar o recurso. E é isso que está acontecendo, infelizmente. Tem gestor público que está recusando, porque não vai valer a pena se incomodar para fazer essa prestação de contas por essa mixaria. Agora, me diga, quem é que só vive de cultura nessa pandemia? Que não tem emprego formal, que não tem cadastro, né, no Bolsa Família, no auxílio emergencial. Essa pessoa vive de quê? De luz? Quem é esse fazedor de cultura que vai ter acesso a esses R$600? Nossa, essa fortuna. É uma vergonha. Ela foi feita para não funcionar. É isso que se espera. Então, o gestor público, em geral, ele não tem vontade de que as pessoas acessem. É preciso que haja pressão pública também, é preciso que haja cobrança. Porque o meu gestor público, em época de eleição, não vai facilitar a minha vida. Eu vou para cima dela.
Você vai dar, porque nós somos um ponto de cultura e você sabe muito bem o que a gente faz com dinheiro e sem dinheiro. Ai de ti se tu aparecer na minha área pedindo voto e não me der o recurso que meu ponto de cultura tem direito. Não sei como é que vai fazer a prestação de conta, porque eu não pago água, eu não pago luz, eu moro em aldeia, não pago aluguel. Mas eu preciso comprar cadeira, eu preciso reformar meu prédio, eu preciso remunerar o meu velhinho que faz o canto e a dança, eu preciso remunerar a atividade dele. Então, assim, tudo isso está posto. A primeira briga, conseguir o recurso. A segunda, prestar conta do recurso. Que não é fácil. E tá sendo excludente. E tá negando direitos. Então, boa sorte aí, Terezinha. Nós estamos tudo na mesma briga. Porque eu tenho ponto de cultura. Mas quantos tem? A maior parte não tem. E aí? Mas você tem os grupinhos de dança, você tem as escolas, você, né? Alguma coisa vai ter que ser feita. Veja, nós somos 650 famílias na terra indígena Serrinha. 480 são cadastrados no Bolsa Família. Vai sobrar quem? Sobra os professores, os funcionários da CESAI, que é, né, a saúde indígena. Não sobra ninguém. Quem que vai receber esse recurso, gente? Então a gente precisa pensar, precisa flexibilizar, precisa dar um jeito. Tá? Então o artigo 2º, se não me engano, prevê editais, prêmios, não sei o quê. Vamos por onde a gente puder ir, para poder garantir o acesso, que seja uma lei inclusiva. Eu estava deve estar gravada na internet. A 5ª Conferência de Cultura do Rio Grande do Sul. A 5ª Conferência de Ponto de Cultura do Rio Grande do Sul, a gente falou só sobre isso, né? Então, assim, foi uma lei criada para ser excludente. Né? E nós questionamos isso e vamos continuar questionando até ter acesso a esses recursos. Eu estou aqui em Coxilha nesse momento, eu vou ter que falar com a minha gestora aqui em Coxilha. Por quê? Porque eu não fico aqui em Coxilha trabalhando. A gente dá palestras no mundo inteiro, nas terras indígenas, agora via conferências virtuais. Faz o trabalho? Faz o trabalho. Quem é que está me pagando? Então, assim, mas eu estou divulgando a minha cultura, não estou? A minha gestora tem que reconhecer que eu não preciso estar aqui em Coxilha, no ponto. Agora, não tem como fazer nada com as escolas. Por quê? Por causa da pandemia. Mas nem por isso eu vou deixar de fazer. Vou fazer via live? Vou fazer. Quando a pandemia passar, eu volto aí nas escolas. Para cumprir umas 645. Então, todos nós temos desafios e nós vamos ter que usar a criatividade, que é uma beleza, né? Que o brasileiro tem de sobra para poder flexibilizar essa lei e fazer com que ela aconteça. Conto com você. Então, ainda sobre aproveitando aqui a deixa da Terezinha sobre a lei, né? Então, a gente comentou com o pessoal e alguns realmente disseram que não iam acessar porque precisava do CNPJ e ser relacionado à cultura, né? E aí, então, talvez a gente troque depois algumas... Quer dizer, eu te exploro com algumas perguntas sobre algumas associações que estão querendo, né? Mas não, a gente estava um pouco perdido nesse sentido, por não ser cultural, a gente estava meio que deixando, né? Aí só agora também falo das meninas que estão ali, se todos enxergam, né? O K12 que aparece ali são as mulheres da Palmeirinha, né? Então tem o grupo lá e que bom que vocês estão aí, meninas. Oizinho para elas lá. Estão escutando. Bom, continua aberto para perguntas. Eu quero fazer pergunta para Fernanda. Fernanda, que linda a tua trajetória de vida, né? A tua luta, a tua força, né? Em lutar pelo povo caigangue, né? Então, eu queria te perguntar, o que tu acha desse movimento de mulheres indígenas, né? A partir desse movimento das mulheres, teve a primeira marcha das mulheres indígenas. Eu queria que você falasse um pouco o que você acha dessa marcha, se você participou, se você contribuiu, de que forma você vê essa marcha em termos do movimento das mulheres indígenas. E nesse contexto de pandemia, de Covid, você falou dessa questão das cestas básicas, né, que foram doadas para as aldeias. Eu queria que você comentasse um pouco e como que ficou essa questão da soberania alimentar na perspectiva dessa comida tradicional caigangue. Como que foi essa inserção de cestas num contexto de uma comida tradicional no qual vocês vêm se utilizando, né, consumindo.
E também, uma outra questão que eu fiquei curiosa, se você poderia falar um pouco da tua trajetória de formação mesmo, né? Porque eu vi que você tem uma formação em Direito e agora você está fazendo doutoramento em Arqueologia. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa mudança de área, né? Irana, Então, consegue ligar a tua câmera? Não tem como ligar. Minha então internet está oscilando muito. Eu estava no computador, eu tive que ir pro celular. Tá bem complicado a questão da internet aqui. Então, Irana, podemos fazer mais uma hora de fala só sobre as suas perguntas. Mas vamos ser objetivas aqui. Eu acho que a marcha de mulheres indígenas, ela é um marco, assim, ela é um divisor de águas. Por uma razão muito simples, Irana. As mulheres não vendem tão facilmente o futuro dos seus filhos. Elas não negociam a herança dos seus netos com a mesma facilidade com que os homens. Vamos falar, porque eu estou dentro do movimento indígena para falar, tá? Então, assim, o cacicado, o macharedo, que até hoje governou, foi lá e não fez direito. Foi lá e se vendeu. Se vendeu para o agronegócio, se vendeu para o madeireiro, se vendeu para o minerador, se vendeu para o governo, se vendeu por cargo. A herança dos meus filhos não está à venda. E não é porque não abriram mala de dinheiro na minha frente, tá? Minha conta tá lá zeradinha, eu tô aqui pedindo doação. Mas assim, ó, meu nome é limpinho. E o futuro dos meus filhos não está comprometido. Tá? Então, eu acho que a marcha não estava presente nesse evento, ia ter uma galera que eu ia adorar beijar por lá. Mas eu estava fazendo uma pesquisa de campo no México nesse mesmo período, dando palestra para as meninas de lá. Que eu já fiz, eu fui professora do CAF, do Centro Amazônico de Formação Indígena, da COIAB, há um par de anos atrás. Hoje, a coordenadora da COIAB, que foi minha aluna. Então, assim, eu chego no movimento nacional e eles me, prof, meus bebês agora são lideranças poderosas, que maravilha. Eu tenho uma influência que nem eu mesma sei. Mas, assim, a gente fica muito contente porque isso é formação, sabe? Então, eu fiz o que eu podia fazer. Dentro da minha formação, eu dei curso de legislação por onde você imaginar nesse país. Eu fui até a Atalaia do Norte. Eu cheguei com mototáxi, chovendo, com a minha legislação numa caixa em cima da cabeça, para poder falar com as lideranças Marubo, para poder falar, né, com o pessoal do Amazonas, porque eu sabia que o governo não chegava lá para falar sobre direitos, para falar de direitos humanos, do direito, né, patrimônio cultural, biopirataria. Então, assim, acho que a mulherada promete. Espero que a gente consiga avançar, porque nós somos mulheres em movimento, tá? Nós não somos mulheres no movimento, tá? Do movimento, que sempre foram levadas, né, como, para ser a figura bonitinha, né, do evento. Eu não vim para evento, nunca fui para evento para ser a bonequinha de ninguém, tá? Ou eu ocupo meu lugar de fala, não precisa nem convidar. Me deixa na aldeia que a minha beleza fica lá intocada. Então, assim, não foi pelos meus belos olhos que eu consegui o lugar que eu consegui, tá? Tu tem que chegar e encarar muito machismo, mas, assim, hoje eles me respeitam, né? 20 anos de briga depois, né? Diz, não, né? Deixa a Fernandinha, porque... ela faz o trabalho dela. Então, eu acho que a mulherada tem esse espaço para ocupar, tem que ocupar com qualidade, e a gente precisa se dar as mãos, porque quando as leoas se reúnem, né, a caçada sai melhor. Então, assim, as cestas básicas, meu bem. Irana, eu considero uma vergonha ter que pedir dinheiro para comprar comida. Eu considero um horror ter que comprar comida industrializada. Minha terra produz. É uma terra fértil. Se chegar nas rodoviárias de Passo Fundo, de Porto Alegre, de Chapecó, eu não sei ali em Guarapuava, mas você vai ver crianças indígenas pedindo troquinho. Mendigos! Eu sou filha dessa terra. Eu sou princesa do meu povo. Eu sou neta de cacique. Aí eu vejo os meus filhos
como párias, como mendigos, porque para o Caingangue o filho não é só aquele que você botou no mundo. É o filho do sobrinho, é o filho do vizinho, é o filho do primo em terceiro, quarto, quinto grau. A gente não tem isso. Ele é Rengrê, ele é meu irmão, o filho dele é meu filho. Então, assim, nós temos 11.950 hectares de terra fértil. Qual é a explicação de ter que pedir cesta básica? Porque o governo, a FUNAI, o Ministério Federal não conseguem banir o arrendamento das terras, que é ilegal. E vão botar o que nessas cestas básicas? Farinha de trigo envenenada com glifosato. É o que está vindo, é o que tem. O que eu posso negociar é dizer, mano, troca o óleo de soja transgênico e bota uma banha de porco, porque é o que meu povo come. Então, assim, é complicado, acho vergonhoso, mas estou pedindo doação para comprar comida, porque meu povo não tem. E o meu cacique veio mentir. Não é meu cacique, ele quer ser cacique, para dizer, todo mundo tem seu pedaço de terra. Mentira! Ele tem 700 hectares. E o resto das lideranças dele tem 800, 400, 300, e tem gente que não tem nada. Nada. É por isso que a gente está pedindo cesta básica. Mas a cesta básica é uma afronta ao nosso padrão nutricional tradicional. Porque o perro-féi, o fuá, o cumim, o enhem do meu povo é muito mais nutritivo. Mas ele crescia nos mananciais de água que foram contaminados pelo defensivo agrícola. Ele crescia à beira, à sombra das florestas de araucária que foram derrubadas pela FUNAI. Tá? Então eu tenho uma dívida histórica que tem que ser paga. Nós estamos denunciando, nem que tem que levar para a ONU. Nós vamos acabar com o arrendamento das terras. As terras são indígenas para ser plantada por indígenas para produzir comida. E não para obrigar a gente a pedir cesta básica, porque foi isso que a pandemia trouxe. A crise econômica gerada por um governo omisso, por um Ministério Federal que deveria proteger direitos coletivos, mas prefere defender o direito do branco do agronegócio, da desigualdade. Uma procuradora, que eu não vou citar o nome, me disse, Fernanda, mas é que fora da sociedade indígena as pessoas têm propriedades desiguais, as pessoas não são iguais, então como é que nós vamos impor para vocês uma igualdade se aqui fora é desigual, se a sua sociedade é falida? A sua sociedade não é exemplo para ninguém. A desigualdade fere a tradição caingangue. Crianças com fome ferem a tradição caingangue. Então, assim, a sua desigualdade é problema seu. Retire ela das nossas terras e os nossos anciãos dividirão a terra por igual. Porque na nossa tradição o cacique era o que tinha era o mais pobrezinho da comunidade. Hoje eles têm as maiores terras, os melhores carros. O que aconteceu com a tradição? Eu moro dentro de terra indígena, ninguém precisa me contar como é que é. Mas os antropólogos dizem que isso é um conflito interno e vocês têm que resolver os problemas de vocês. Arrendamento não é interno. Cadeia não é cultural. Tronco, violência, tortura, ameaça, banimento, expulsão. O SPI trouxe isso, a ditadura militar de vocês trouxe isso. Retirem das nossas terras as influências de vocês, que os nossos próprios problemas a gente resolve. A nossa comida a gente planta de novo. A gente vai deixar crescer mato, sim. Agronegócio não é parte da nossa cultura. Retire o arrendamento das nossas terras e nós vamos te mostrar como é que a cultura caingangue se resolve internamente. Porque nós somos os espíritos da terra. Enfim, eu espero que a procuradora consiga refletir sobre as 13 páginas de parecer que nós mandamos para ela, colocando a nossa segurança alimentar que está ameaçada em risco, Irana. E espero que você possa fazer um excelente trabalho intercultural aí onde você está. Se você precisar, a Sandra tem todos os meus contatos aí no PowerPoint também, então, mas é Fernanda Caingangue no Facebook também, né? Eu vivo encrencando por aí com brigas homéricas sobre patrimônio cultural e apropriação cultural, que essa é a minha área, não é agrário, não é fundiário, mas enfim, né? De vez em quando a gente tem que fazer coisas que não são exatamente a área da gente. Meu tempo está esgotado aqui, gente. Tem mais alguma pergunta urgente, emergencial? Como eu vim parar na arqueologia? Eu fui dar uma palestra, menina, lá em Leiden, um frio lascado aqui, lindo lugar, sabe? Todo mundo de bicicleta na Holanda. Mas, assim, eles tinham uma linha de pesquisa, minha filha, sobre direito e território. Eu falei, é agora, né?
Patrimônio cultural, digo, é minha área, minha praia, sou eu, é para mim, tô eu na fita. Mandei lá o meu planinho, disse, olha, eu faço isso, eu vivo na hora brigando, vocês podiam deixar eu ser doutora para essa universidade tão chique aí da Holanda. E aí eles acharam legal o meu projeto, mas eu falo de direitos indígenas, eu falo, né, do canto, da dança, da reza, enfim... de tudo isso que é nosso patrimônio cultural e que a propriedade intelectual nega. Ela nega o teu direito autoral, ela nega o teu direito a registrar uma patente, e a patente não atende os nossos interesses, porque a patente dura 20 anos, e a herança dos meus filhos, ela não vale só por 20 anos, ela dura de geração a geração. Então, o sistema de propriedade intelectual não serve para a gente, mas ele pode ser usado se nós conseguirmos garantir a afirmação dos nossos direitos lá dentro. Então, assim, as pessoas nacionalizam o patrimônio. Isso aqui, né, é cultura, é patrimônio cultural do Brasil escambau. Isso aqui é patrimônio cultural indígena antes que o Brasil fosse Brasil. A boneca Carajá é Carajá. Ela não é patrimônio da Unesco, do mundo, do Brasil, não. Ela é do povo Carajá, sabe? A cestaria não é patrimônio dos CTGs, tá? Para botar nas guaiacas, para botar na roupa deles. É patrimônio caingangue. Caingangue. Já existia antes dos CTG estarem aqui, tá? Comemorando uma revolução que foi perdida. Então, assim, gente, eu fui parar na arqueologia, tá? Mas eu tô totalmente dentro da questão de direito, território, patrimônio cultural e tal. É uma tese jurídica dentro da antropologia, não sei como é que vai ser essa defesa. Vou convidar vocês tudinho para minha defesa, tá? Vai ser ano que vem, se Deus quiser, se eu conseguir escrever, depois de tudo que eu tô aprontando dentro da minha área, lá contestando o cacicado e o machismo instituído dentro da nossa cultura. Nossa, obrigada, Fernanda, sim, maravilhosa, né? Vários elogios e só temos a agradecer, né? Obrigada por dispor seu tempo. Por mim, a gente conversava mais, mas assim, a gente entende que você tem, né, tem o teu compromisso, então obrigada por ter se disponibilizado, né? Aí a gente tem o teu contato, quem quiser a gente pode passar depois, né? E também a tua apresentação, se quiser passar para a gente poder depois disponibilizar, ou enfim, né? Se, não sei, a gente podia disponibilizar o pessoal, mas se não também, né? Quem viu tá aqui, tá gravado. A princípio está gravando, né? Então estamos aqui, vamos ter depois, vamos disponibilizar, manda o link também, né? De onde mandei ficou, aqui, né? Também para ficar gravado aqui nos comentários, os contatos, as doações, etc. e tudo. Isso. Aí a gente, né, coloca. Então, muito obrigada mesmo. Agradecemos, e se alguém quer falar pelo coletivo das meninas aí... Sandra, eu não quero falar não, eu só queria pedir licença se a gente podia fazer uma foto, porque hoje é o Dia da Mulher Indígena. Acho que seria bem legal a gente fazer uma foto aqui para divulgar que a gente fez esse bate-papo e com a presença da Fernanda aqui, né? Mas só que aí as companheiras tinham que ligar, quem puder, logicamente, a câmera. Aí eu faço a foto aqui e mando aí para vocês aí, pode ser? Tá, beleza, certo. Então vamos lá, quem puder, liga a câmera aí. Sim, eu também. Oi? Estão me chamando aqui, já finalizaram a reunião. A Valéria está lá junto com a Thalita. Espera aí. A Thaís não consegue ligar. Ai, meu Deus. A Thaís ligou. Meninos da Palmeirinha, apareçam na câmera aí, na imagem. Venham pertinho, meninas da Palmeirinha. Venham aqui mais perto do celular que vocês aparecem na foto. Elas estão na cadeira lá longe. Venham mais pertinho. Aí, vamos lá. Isso, faça de conta que vou fazer uma selfie e chega mais. Vai lá. Viva as mulheres indígenas e a sua luta! Mais uma para garantir. Pronto! Valeu! Obrigada. Tchau, gente! Tchau! Valeu! Obrigada! Obrigada! Tchau!